Imagine voltar para casa depois de uma longa viagem, cansado, ansioso para descansar em sua cama e ao chegar no prédio onde você mora, algo parece fora do lugar. As luzes do hall estão acesas, mas o silêncio é ensurdecedor. Você olha ao redor, mas não vê ninguém. Não há som de passos, conversas, nem mesmo barulho da televisão que costuma vir dos apartamentos dos vizinhos. É como se de repente o prédio inteiro estivesse deserto. E pior ainda, quando você tenta procurar por respostas, ninguém parece saber onde foram parar todos os moradores. Essa foi a aterrorizante realidade que Paulo enfrentou ao voltar para casa depois de uma semana fora. Mas antes de continuarmos com essa história inacreditável, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana trazemos novos mistérios que vão desafiar sua percepção de realidade. E você com certeza não vai querer perder nenhum deles. E se você já viveu algo inexplicável ou conhece alguém que passou por uma situação estranha, deixa sua história nos comentários, estamos curiosos para saber. Paulo era um homem comum, morava em um prédio de classe média, num bairro tranquilo da cidade. Depois de passar uma semana viajando a trabalho, ele não via a hora de voltar para sua rotina, encontrar seus vizinhos e descansar. Ele sempre teve uma relação cordial com todos no prédio, conhecia as famílias que viviam lá, trocava cumprimentos no elevador e ocasionalmente participava das reuniões de condomínio. Era o tipo de lugar onde nada extraordinário jamais acontecia até aquele dia. Quando Paulo entrou no prédio naquela noite, notou o silêncio incomum. Não havia o som do portão se abrindo e fechando, nem os habituais barulhos de carros. Ele achou estranho, mas não se preocupou no início. Subiu pelo elevador e ao sair no andar, o silêncio se tornou ainda mais perturbador. Nenhuma luz acesa nas janelas, nenhum movimento. Ele foi até seu apartamento e abriu a porta, esperando ouvir algum barulho ao redor, mas o silêncio absoluto continuava. Já dentro de casa, Paulo tentou se distrair, ligou a televisão, mas a sensação de que algo estava errado não o deixava. No dia seguinte, ele saiu para buscar o jornal e tomar um café na padaria da esquina. Ao passar pela portaria, percebeu que o porteiro também não estava lá. Estranho. Ele pensou que talvez o porteiro tivesse tirado uma folga ou estivesse resolvendo algo, porém quando voltou, o prédio continuava vazio. Os elevadores estavam parados nos mesmos andares desde a noite anterior, como se ninguém mais tivesse utilizado. Paulo decidiu bater na porta de alguns vizinhos, mas ninguém respondia. Todos os apartamentos estavam trancados e não havia sinais de vida. Intrigado, ele foi até o apartamento de Dona Vera, uma senhora que sempre estava em casa. Ela nunca deixava o prédio e Paulo a via praticamente todos os dias na portaria. Ele bateu na porta várias vezes, mas não houve resposta. Paulo começou a sentir uma sensação de pânico. Ele tentou ligar para alguns vizinhos, mas nenhum deles atendia. A essa altura, ele percebeu que algo muito estranho estava acontecendo. Decidido a descobrir o que estava acontecendo, Paulo começou a vasculhar o prédio. Desceu ao subsolo, foi até a área comum, verificou o estacionamento e não havia absolutamente ninguém. Nenhum carro havia sido retirado da garagem, mas ao mesmo tempo parecia que todos os moradores haviam simplesmente evaporado. Não havia bilhetes, sinais de mudança, nada que explicasse o sumiço coletivo. No fim da tarde, Paulo decidiu ir até a delegacia mais próxima para relatar o desaparecimento. Ao chegar lá, ele foi recebido com descrença. Os policiais acharam a história inusitada, mas não deram muita atenção. Disseram que talvez fosse apenas um caso de coincidência, onde todos os moradores decidiram viajar ao mesmo tempo, mas Paulo sabia que isso não fazia sentido. Era impossível que tantas pessoas tivessem desaparecido sem deixar nenhum vestígio, sem comentar com ninguém. A sensação de estar sozinho no prédio começou a pesar cada vez mais sobre ele. As noites eram particularmente difíceis. Paulo começou a ouvir ruídos que não conseguia identificar, como se algo se movesse pelo prédio vazio. Ecos de passos distantes, portas rangendo e até sussurros que pareciam vir do fim do corredor. No início, ele pensou que sua mente estivesse pregando peças por causa do silêncio e do isolamento, mas os sons eram reais demais para serem apenas fruto de sua imaginação. Uma noite, enquanto tentava dormir, Paulo ouviu uma batida na porta. Seu coração disparou. Quem poderia ser? Ele correu até a porta, mas quando abriu não havia ninguém lá.
O corredor estava vazio e o prédio estava mergulhado na mesma escuridão de sempre. Decidido a não deixar o medo tomar conta, ele começou a deixar todas as luzes acesas e a trancar todas as portas e janelas do apartamento. Certa manhã, enquanto investigava o porão do prédio, Paulo encontrou algo que não esperava: um caderno escondido em um canto. O caderno parecia ser de um dos antigos moradores e estava cheio de anotações. As primeiras páginas pareciam normais, mas à medida que avançava, as anotações se tornavam cada vez mais perturbadoras. O morador falava sobre sons estranhos que ouvia à noite, sobre sombras que via se movendo pelos corredores e nas últimas páginas mencionava o desaparecimento de outros vizinhos, exatamente como estava acontecendo agora. Paulo sentiu o medo aumentar. Ele não estava apenas sozinho. Havia algo mais ali, algo que ele não conseguia entender. A cada noite os ruídos ficavam mais intensos e a sensação de estar sendo observado aumentava. A solidão, que antes era apenas uma curiosidade, agora se tornava insuportável. Ele começou a pensar que talvez fosse o próximo a desaparecer. Numa noite em particular, os ruídos se tornaram ensurdecedores. Paulo ouviu passos correndo pelo corredor, portas batendo e vozes indistintas. Ele correu até a janela, olhando para a rua, esperando ver alguém, mas o silêncio lá fora era ainda mais aterrorizante. Quando voltou para dentro, percebeu que a porta do seu apartamento estava aberta. Ele sabia que havia trancado. Agora, com o coração acelerado e o medo dominando, ele sentiu que não estava mais sozinho. No dia seguinte, Paulo fez as malas e decidiu que não podia ficar mais naquele prédio. Ao descer para o hall, no entanto, encontrou uma cena que o deixou sem reação. Todos os moradores estavam de volta, agindo como se nada tivesse acontecido. Crianças brincavam no corredor, os vizinhos conversavam e até o porteiro estava em seu posto, como se os dias de desespero e silêncio nunca tivessem existido. Paulo tentou falar com algum deles, mas ninguém parecia lembrar que haviam desaparecido. Para eles, tudo estava absolutamente normal. Sem respostas, Paulo deixou o prédio sem saber se voltaria. O mistério do prédio vazio nunca foi resolvido e ele sabia que mesmo que os vizinhos tivessem voltado, algo estava muito errado com aquele lugar. E você, o que faria se todos os seus vizinhos desaparecessem sem deixar vestígios? Deixe suas teorias nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Talvez alguém tenha uma explicação para o mistério que Paulo nunca conseguiu resolver.